Então, pessoal, como eu falei, agora a gente vai usar um exemplo prático para você entender todo o conteúdo que a gente está trabalhando na aula de hoje, tá certo? Vamos utilizar a fórmula, partindo do resultado obtido com o cálculo da fórmula, né, com o cálculo utilizando a fórmula. Partindo desse resultado, você faz a comparação na tabela de classificação de IMC e obtém a informação que você deseja. Por exemplo, vamos lá, vem aqui comigo, vamos lá, olha aqui, ó. Vamos pensar no indivíduo, olha aqui, ó, um indivíduo de peso, ele está pesando 80 quilos e a altura dele é 1,75, tá certo? 1,75. E você quer saber o IMC desse indivíduo, quer saber como é que está o estado dele, o estado nutricional dele, né? Vamos dizer assim, fazer uma abordagem geral, como é que está o peso dele, tá certo? Aí a gente vem para cá, ó. Lembra da fórmula que a gente acabou de ver, ó? IMC, índice de massa corporal, é igual ao quê? A massa, que é o peso, tá certo? A altura ao quadrado, que é 2 vezes a altura. Essa é a nossa fórmula, tá bom? Essa é a nossa fórmula que você vai trabalhar em todos os cálculos envolvendo o índice de massa corporal. Peso dividido pela altura ao quadrado, ou seja, altura vezes altura. Vamos lá, vamos trabalhar com essas informações aqui, ó. IMC. O IMC que a gente está procurando é desse indivíduo. Então vamos lá, ó. O peso dele, 80 quilos, dividido pela altura dele ao quadrado, ou seja, 1,75, que é a altura do indivíduo em estudo, vezes 1,75, 2 vezes a altura dele, tá bom? Vamos fazendo os cálculos, já fizemos aqui. O IMC aqui, ó, vamos continuando, ó. O peso dividido por quanto agora, ó? Fizemos o cálculo aqui, deu 3,06, né? Fazendo a aproximação aí, deu 3,06. Vamos fazer essa divisão aqui, 80 dividido por 3,06. Pode usar a calculadora, tá certo? Pode usar a calculadora, não tem problema não. Aí, olha, vamos lá. Chegamos, pessoal, a esse número aqui, ó. Depois de usar toda a fórmula, fizemos todos os cálculos direitinho, chegamos a esse IMC aqui. Tudo bem, e agora, o que é que você faz com essa informação aqui? Você leva lá para a tabela. Lembra da tabela? Lembra da tabela? Deixa eu recordar para vocês. O que é que diz? Que o indivíduo entre 25 e 30, não é isso? Entre 25 e 30. Lá na tabela tem esse parâmetro. O indivíduo que chega num número de IMC entre 25 e 30, dê uma olhadinha lá na tabela, lá no seu caderno. Você copiou a tabela, escreveu a tabela. Um indivíduo que chega num parâmetro entre 25 e 30, a gente pode dizer que esse indivíduo está em estado de peso qual? Pessoal, ele está com o que, ó? Ele está no que a gente chama de sobrepeso, não é isso? Sobrepeso, tá certo? Dá uma olhadinha na tabela, confere, o professor pode estar fazendo errado, então dá uma olhadinha lá, tá certo? Pronto, ó. Olha aqui o exemplo prático da aula de hoje. Encontramos esse indivíduo pesando 80 quilos com 1,75 m, não foi isso? Utilizamos a fórmula do IMC, fizemos os cálculos, tá certo? Chegamos a um número e esse número eu levei lá na tabela para fazer a comparação, tá certo? Para saber, eu quero saber como é que está o peso desse indivíduo, se ele está acima do peso, se ele está abaixo do peso, tá bom? Qual foi a conclusão que nós chegamos? Que esse indivíduo, ele está um pouco acima do peso, ele está com sobrepeso, tá certo? A gente pode dizer que ele está com sobrepeso. Então, aqui já requer uma certa atenção. Ele não está no estado grave, né? Mas também não está no peso ideal. Ele está um pouco acima do peso.
Então o professor de educação física que está treinando esse indivíduo, está trabalhando com esse indivíduo, ele já tem essa informação e já dá para trabalhar utilizando essa informação. Tá certo? Então nós vamos trabalhar para perder um pouco mais de peso para chegar no peso ideal, de acordo com a tabela de MC. Tudo bem, pessoal? Vamos para outro exemplo? Mais um exemplo para a gente fixar. Vamos lá, olha. Encontramos um indivíduo aqui. Ele está com o quê? Olha, vamos lá. Olha. O peso dele é 90 quilos. Tá bom? Não importa o gênero não, pode ser masculino, feminino, não importa. O cálculo vale para os dois. Você tendo o peso e a altura, dá para saber o IMC. Aí encontramos aqui, ó, 90 quilos, a altura 1,60 desse indivíduo. Olha a fórmula, olha a nossa fórmula aqui, ó. IMC é igual ao quê? Peso vezes a altura ao quadrado, ou seja, altura vezes a altura. Tá bom? Vamos trabalhar com os dados que a gente tem aqui. IMC é igual ao peso, que é 90 quilos, tá bom? Lembrando sempre, ó, o peso tem que estar em quilograma e a altura tem que estar em metros, tá bom? 90 dividido pela altura, né, ao quadrado, ou seja, a altura duas vezes. Então a gente pega a altura dele, 1,60 vezes 1,60, tá bom? Dá para observar aqui, gente? Estou indo rápido demais, vou mais devagar um pouquinho, tá bom? Então lá, utilizando a fórmula, ó, peso dividido pela altura vezes a altura, que é 1,60 vezes 1,60, que é a altura desse indivíduo. Chegamos aqui, fizemos o cálculo, tá certo? Chegamos a essa equaçãozinha aqui, ó, 90 dividido por 2,56. Dividimos, fizemos novamente o cálculo e chegamos a esse MC aqui, ó. Olha esse índice de massa corporal aqui, 35,15. Passou um pouquinho de 35, não foi isso? Aí a gente leva lá na tabela, que diz o quê? Que o indivíduo que está entre 35 a 40, de acordo com a tabela, ele já está com o quê? Com uma obesidade, o que? Grau, olha o grau lá na tabela, gente, olha lá na tabela, em grau 2, não é isso? É grau 2? Confirmou para mim? Grau 2, entre 35 a 40, passou um pouquinho aqui de 35, ó, passou um pouquinho, mas passou, então ele já entra nessa classificação. Aqui, ó, de acordo com a classificação lá na tabela, ele está nesse estado aqui, ó. Esse indivíduo de peso 90 quilos e de altura de 1,60 m, fizemos toda a operação aqui, ele está nesse estado aqui. Obesidade grau 2. Aqui já requer atenção, tá certo? Já requer atenção, porque a obesidade aqui já está no estado severo, tá certo? Ele já tem que partir para uma atividade física, tem que buscar, né, se alimentar melhor, já tem que buscar perder peso, porque a saúde dele pode estar correndo risco, tá certo? A saúde dele pode estar correndo risco. Dê uma olhadinha aqui, ó, dá uma olhadinha aí e vê direitinho os cálculos que a gente fez, tá certo? Olha a nossa fórmula, como utilizar os dados, ó. Peso, duas vezes a altura, né? A altura duas vezes. Chegamos aqui a essa operação, fizemos o cálculo novamente. E aqui, ó, chegou no IMC, aí você leva esse resultado do cálculo, utilizando a fórmula, lá para a tabela, tá bom? Chegando na tabela, nos deparamos lá com esse modelo aí, com esse parâmetro, né? De 35, passou de 35 a 40, a obesidade já é considerada, ó, grau 2, já está no estado severo, já tem que ter, ó, um pouco mais de atenção. E aquilo que eu falei, buscar fazer atividade física, com orientação de um professor, é claro, né? Se alimentar melhor, porque sua saúde já está correndo risco. Vamos para outro exemplo, para não dizer que a gente não fez até você aprender. Então, pessoal, mais um exemplo
de cálculo de IMC. Vamos lá, olha esse indivíduo aqui, olha, peso dele 50 quilos e a altura 1,90. Dá para perceber que é um indivíduo bem alto, não é isso? Mas vamos lá, vamos fazer aqui, olha. Pegamos a fórmula, sempre usar a fórmula, tá certo? O peso tem que estar em quilograma e a altura tem que estar em metro, tá bom? Olha a nossa fórmula, o peso dele, 50 quilos, dividido por 2 vezes a altura dele, tá certo? 1,90 vezes 1,90. Fizemos o cálculo, fizemos essa multiplicação, encontramos esse valor aqui, ó, 3,61, tá bom? 3,61, tá certo? Continuando, ó, fizemos a divisão, o peso dele dividido pela altura ao quadrado, 2 vezes a altura, 50 dividido por 3,61, chegamos, olha turma, ó, chegamos a esse número, tá certo? Esse aqui é o IMC desse indivíduo. O que é que a gente faz agora? Leva lá para a tabela para fazer a análise, para fazer a comparação. Lembra que lá na tabela tem um parâmetro lá de menor ou igual a 16, tá certo? Olha o símbolo aqui, ó, menor ou igual a 16, não tem? Você não lembra? Tá lá na tabela, tá certo? O que é que diz, o que é que classifica esse número? Ele, tá certo? O IMC deu 13,85. É menor que 16, não é isso? 13,85 é menor que 16, que é o valor que nós temos lá na tabela. Tá bom? O que é que a gente pode concluir? Que esse indivíduo que está com IMC menor que 16 está passando por um estado, ó, de magreza grave, não é isso? Tá certo? Não é isso que tem lá na tabela? Magreza grave. O que é que a gente pode concluir em cima dessa informação? Que esse indivíduo precisa de tratamento médico urgente, tá bom? Precisa passar por um tratamento médico, porque o peso dele está muito abaixo do normal. Está muito abaixo do normal, correndo um sério risco já de ter adquirido algum tipo de doença relacionada com peso muito baixo. Qual seria essa doença? Um exemplo que a gente pode citar seria a desnutrição, tá certo? O indivíduo com esse grau aqui de magreza, ele pode estar passando por uma desnutrição. Isso vai acarretar o quê? Ó, fica muito mais fácil do indivíduo adquirir doença, irritabilidade, fraqueza, mal-estar, ele pode passar por desmaios durante o dia, tá bom? O indivíduo está sem força, o poder dele de concentração fica prejudicado, e isso aí, ó, já é um sintoma que pode afetar no estudo dele, né, na escola. Então tudo isso, ó, pode acarretar com o indivíduo que está nesse estado aqui, de magreza grave, já está passando por uma desnutrição. Tudo isso já dá para a gente ficar atento. Tudo bem? Isso a gente consegue, ó, através do cálculo do IMC. Um cálculo simples, utilizando uma fórmula simples. Você pode chegar a um resultado, né, que pode favorecer a melhora na vida desse indivíduo. Tá certo, pessoal? Agora, pessoal, para a gente concluir nossa aula, a gente vai para a nossa atividade. Bem, pessoal, agora nós vamos para a nossa atividade, tá certo? Nossa atividade. Primeira questão, bem simples. Faça o cálculo e responda, conforme a tabela de classificação, o seu próprio IMC, tá certo? Você pegue seu peso, sua altura, calcule o IMC e vá na tabela de classificação e veja como é que está o seu estado nutricional, como é que está seu peso, né, relacionado com a sua altura, como é que está essa relação de peso e altura, tá certo? Tá bom?
Olha aqui a segunda questão, olha. Calcule o IMC e determine o estado nutricional, ou seja, se o peso está equilibrado com a altura, né? Porque o IMC, como a gente viu na aula de hoje, faz esse parâmetro, né? Faz essa relação entre a sua altura e o seu peso. Dos seguintes indivíduos, aqui está as alternativas, olha. Você vai fazer esses cálculos aqui, certo? A letra A traz um indivíduo com peso de 60 quilos e a altura de 1,70. Faça os cálculos e determine se o IMC dele está normal ou não, está saudável ou não, tá certo? A letra B traz aqui um indivíduo, ó, de 100 quilos, o peso dele aqui, ó, 100 quilos, a altura 1,60, tá bom? Faça os cálculos e através dos cálculos, resultado de IMC, faça lá a comparação na tabela e veja como é que está a relação entre a altura e o peso dele, como é que está o estado nutricional dele. E a letra C traz um indivíduo aqui, ó, de 80 quilos, com a altura de 1,65. Mesmo procedimento, faça os cálculos e faz a comparação na tabela. Tudo bem, pessoal? Olha, é isso, uma atividade simples, só para complementar o conteúdo da aula de hoje. Faça a atividade, depois você faz uma foto, faça a atividade no seu caderno, escreva no seu caderno. Faça uma foto e envia para mim, tá bom? Pode enviar para mim. Pessoal, deixa eu fazer só algumas observações para a gente encerrar o nosso dia de hoje, tá bom? Pessoal, o IMC é um método utilizado até hoje, mas que tem sua origem lá no final do século XIX, tá bom? O mundo já passou por diversas mudanças e vem passando constantemente, não é isso? Então, apesar dele ser um método que é utilizado pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, pode sofrer algumas variáveis, tá bom? Se você for pesquisar na internet, com certeza vão ter outros métodos bem mais avançados para você chegar ao seu índice de massa corporal. Com certeza já deve ter parâmetros individualizados, ou seja, deve ter uma tabela de IMC específica para o sexo masculino, deve ter uma tabela de IMC específica para o sexo feminino, deve ter uma tabela, deve ter um estudo específico para atleta e não atleta. Então são variáveis que através de estudos, né, os cientistas vão criando novos métodos e criando novos parâmetros, novas tabelas de classificação. Então isso aqui é uma forma generalizada de você, através de um método que nós vimos hoje, que é o IMC, você ter alguma informação sobre o peso desse indivíduo em relação à altura dele, tá bom? É uma base que você pode, é uma etapa de uma avaliação física, tá certo? Mas não é algo definitivo. Você não pode simplesmente chegar para uma pessoa e dizer: não, o professor San Jorge me ensinou na aula de educação física a calcular o IMC. Aí você calcula o IMC e já diz: olha, você está doente. Não é por aí. Isso é só uma base, tá certo? É só uma informação, né? Adquiriu essa informação do IMC, vai fazer um estudo mais aprofundado, fazer outros tipos de exame, tá bom? Não é para sair por aí, né, fazendo o IMC das pessoas e dizendo: olha, você está acima do peso, tem que se tratar, ou você está abaixo do peso, está correndo risco de morte. Não é bem por aí, tá certo? As informações que eu trouxe para vocês aqui é a título de conhecimento sobre a área da educação física. Não é para ninguém sair por aí diagnosticando doença em pessoas através do IMC. Tudo bem? Encerrou isso aí? Então, pessoal, deixa eu só fazer uma correção aqui,
que eu falei aqui na letra B, que o indivíduo pesa 100 quilos e a altura dele é 1,60. Eu errei. É o que está escrito aqui, certo? 1,90 de altura. Então, na letra B, o indivíduo pesa 100 quilos e a altura dele é 1,90. Não é 1,60 como eu falei, tá bom? Tá certo? Só para corrigir. Pessoal, essa foi nossa aula de hoje, tá certo? Qualquer dúvida, eu tô lá no grupo de educação física da escola. Se não, entre em contato comigo pelo WhatsApp mesmo, privado, não tem problema, tá certo? E, como eu expliquei para vocês, isso é só uma visão generalizada de um método que é utilizado até hoje para você obter informações sobre o peso de uma pessoa, de um indivíduo, tá certo? Então, muita atenção, não vá usar isso de forma equivocada e depois dizer que aprendeu na aula de educação física com o professor Sangioli. Não é bem por aí, tá certo? Você pode utilizar isso para lhe auxiliar, como eu já falei, tá certo? Nas informações. Você pode fazer isso aí na sua casa, tá bom? Fazer o IMC das pessoas e daí traçar uma ideia, como é que está aquele indivíduo, como é que está o peso daquele indivíduo. Mas não é nada que você possa determinar ou diagnosticar doenças, como eu falei. É para você ter uma visão generalizada. Tudo bem? Eu espero ter sido claro. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos. Vamos continuar nossa caminhada com muito mais interesse, com muito mais determinação, se assim Deus quiser. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.